o pessoal que trabalha com Photoshop ou simplesmente estuda. Sejam bem-vindos ao canal Photoshopicamente Falando. É um nome um pouquinho longo, mas o nosso objetivo é abordar esse software tão bacana que muitos utilizam no dia a dia de uma forma um pouquinho diferente. Eu sou o João Fidalgo e eu tenho o prazer de estar com um velho amigo, Pedro Jordan. Já trabalhamos juntos aí em outras situações, em outras empresas, e hoje de novo juntos nessa empresa de treinamento. Tudo bom, Pedro? Tudo jóia, João. Seja bem-vindo. Obrigado, rapaz, por ter aceito o convite. E o Pedro, se eu não me engano, é o único profissional de Photoshop que eu conheço que, além de trabalhar na pré, né, e fazer todos os ajustes necessários, também imprime. O cara pega a pilha de papéis, acerta os papéis, acerta a máquina e imprime. Então, o que esse cara fala aqui, a gente tem que estar de ouvido atento, porque ele manja do riscado. Fiz uma rasgação de seda muito forte, Pedro? Não, João, minha história com Photoshop começou um pouco meio diferente de algumas pessoas. Eu comecei usando Photoshop pensando em 3D há muito tempo atrás. Ah, tá legal. Eu usava o Photoshop para trabalhar com texturas, quando eu usava o programa 3D. Tá. Bom, e eu me interessei pela parte de DTP, e aí um pouco do que você conhece, né? Mas a minha preocupação maior era o que todo mundo sempre diz. Por que o que eu faço no Photoshop, ou em tratamento de imagem, no modo geral, eu não consigo obter o mesmo resultado que eu estou vendo na impressão? Na impressão, tá. Bom, então eu estudei por muito tempo a questão de cor, a questão de impressão, o que envolvia, né, os elementos que envolviam a impressão da arte da pessoa. E comecei a me apaixonar por essa questão. Poxa, então quer dizer que eu tenho uma imagem RGB, vou converter ela em ciano, só que o ciano que eu estou vendo no monitor não é exatamente o mesmo ciano que vai imprimir. Bom, e isso foi me gerando uma paixão, na verdade. Legal, legal. E eu tive a oportunidade de aprender a imprimir. Então eu sempre, na grande maioria dos meus alunos, que às vezes eles me perguntam, eu quero me aprofundar mais, eu quero me tornar melhor. Então eu sempre sugiro, vá fazer um curso de impressão. Legal. Porque o curso de impressão, ele para de ter aquela visão estreita de pixel, de tela, e começa a falar, poxa, vai ter tinta no final. Então eu sempre indico para eles fazerem um curso de impressão. E foi o que eu fiz. Eu fiz o curso de impressão, gostei tanto de imprimir, que me dispus a começar a imprimir. Então, bacana, isso é bacana. Eu acho importante, porque, por exemplo, as pessoas falam, o ciano, ou o magenta, ou o amarelo, como que ele vai se comportar no papel branco, um branco com uma... Um pouco mais amarelado. Exatamente. Porque as pessoas acabam não entendendo que você mudou de gráfica, ou mudou o fabricante de papel, aquilo que você estava vendo impresso numa gráfica, mudou na outra. Mudou tudo, né, meu? Por quê? Só porque a brancura do papel é diferente de uma gráfica para outra ou de um fabricante para o outro. Então isso assim, para quem trabalha com imagem, como eu gosto de trabalhar, isso gera uma paixão, né? Com certeza. Bom, e eu tive o prazer e a honra de trabalhar com a impressão, que eu fui convidado mesmo. Então eu fazia numa impressora monocolor. Ok, na época era uma, não era uma na época que eu fiz, na época que eu comecei a imprimir, era uma Catu 660, que é uma impressora antiguíssima, tirar 5 cores. Nossa, imagino. Então, a coisa fica artesanal, porque você tem que imaginar que o papel que entrou branco na máquina vai passar por elas 4 ou 5 vezes, dependendo da quantidade de cor. Né? No caso, 5 cores entraria 5 vezes. Então você tem que começar a parar de olhar só a tua arte e pensar, puxa, eu não posso colocar tanto preto nessa arte, porque quando eu for imprimir, esse preto ele vai pela quantidade de água que tiver no sistema de impressão, ele vai borrar, vai espalhar mais, vai ter um ganho de ponto maior. Independente, porque tem gente que faz assim, né? Pega uma área de sombra, põe ciano, magenta, amarelo e preto. Calça tudo. Jeito. Aí quando vai imprimir, a pessoa que está operando a máquina, ela tem que pensar, ela vai pensar o seguinte, poxa, se eu colocar toda essa carga de tinta que o designer, que eles falam que os designers fizeram, é verdade. A tinta vai vazar para o outro lado. Então eu senti na pele
que é imprimir e ter todos os problemas que os impressores tinham, né? Quando uma pessoa criou uma arte, sei lá, não pensando na impressão. Então, o que eu ensino hoje para os meus alunos e a minha visão de trabalho eu vou trabalhar com essa imagem, por mais que na tela ela fique, às vezes, até com aspecto de lavado, eu sei que quando for chegar na impressão, quando tiver ganho de ponto, e dependendo de algumas variáveis, eu sei que a arte vai ficar boa. Meu, maravilha. Mas olha, esse às vezes um pensamento que o pessoal que está na pré, ou que só usa o Photoshop, não tem. É verdade. Né? Tudo que você faz na pré-impressão vai interferir na próxima etapa, que é a impressão. Né? Então é importante, sim, entender muito bem de Photoshop, mas entender daquilo que está ao redor. Exatamente. Se a tua área é gráfica, vamos fazer um curso de produção gráfica, vamos fazer uma visita até a gráfica e ver como a coisa funciona. Não ficar só nessa coisa do achismo, né? Porque tem muito, né, Pedro? Sim, porque a produção gráfica vai dar realmente a base para a pessoa, né? Vai fazer com que a pessoa entenda melhor o que é um ganho de ponto, melhor a alvura do papel, qual o melhor papel. Porque ainda as pessoas insistem em falar que resolução para impressão é 300 dpi. Ou seja, eu não estou mais no software, né? Quer dizer, eu posso colocar qualquer valor lá no software, mas qual é o melhor valor para que eu tenha uma melhor impressão? Pois é. A grande maioria das pessoas, se você fala, qual a resolução melhor para imprimir? As pessoas insistem em continuar 300 dpi. Esquecem que tem papel, qual o tipo de papel, se o papel é poroso ou não poroso. Exatamente. E sabe que essa coisa do DPI, a gente ouve muito, né? São 300 dpi no seu arquivo. Mas arquivo não tem ponto. Exatamente. Arquivo tem pixel. E de onde vem essa história? Lembra daqueles primeiros scanners de cilindro? Sim. Ele ocupava uma sala desse tamanho aqui. Então, quando você colocava o cromo no cilindro e digitalizava, ele estava agindo do outro lado o quê? Fotolito. Em DPI. Daí que vem essa coisa do DPI, exatamente, não é? Exatamente. É importante que as pessoas saibam todo o processo, né? De repente, a pessoa não precisa manipular uma impressora. Mas ir na gráfica, como você falou, ir na gráfica e ver uma impressora funcionando, ou ver o processo que antecede a impressão é super importante. Então, a partir desse momento, a pessoa está aperfeiçoando e se tornando um profissional melhor. Maravilha. Agora, Pedro, a gente vê isso no dia a dia, aqui, em outro local que nós trabalhamos juntos também, sim. Né? O rapaz chega aqui, ele abre o Photoshop. É que a gente está falando do depois da pré, né? Só que na pré tem outra questão que é informática, meu amigo. Então, quando o cara olha e não entende nada na interface, fica muito mais difícil para entender o programa, né? E você não aprende as duas coisas ao mesmo tempo. Nessa questão, pelo menos, não. Então, você tem que ser um profissional de informática também. Eu não digo um expert como... Lembra do Peter Norton? Peter Norton. É do nosso tempo. Aquele cara se manjava tudo. Ele fazia tudo, né? Fazia tudo, cara. Ele tinha livro de tudo. Tudo. Mas pelo menos tem uma ótima noção de computador. Para aí sim você conseguir desenvolver bem o Photoshop. As pessoas às vezes esbarram em coisas simples. Um pendrive, às vezes... Eu já peguei em momentos assim de Photoshop, assim, ou seja, a pessoa, vamos entender, a pessoa está indo na pré, está usando o Photoshop, aí você olha um pendrive, a pessoa não sabe como pegar o pendrive, colocar na máquina, ou às vezes até copiar o arquivo. Ou então coisas simples, que tem que ejetar um pendrive, por exemplo.